Sou Paulo Eduardo. Nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Prazer em encontrar você aqui. Prazer em encontrar você do outro lado nos acompanhando sempre. Talvez eu não sei quem você é, talvez nem te conheça, não é? Muitos dos nossos ouvintes que nos acompanham eu não conheço. Mas Deus sabe perfeitamente quem é você. Deus sabe das suas necessidades, dos seus desafios. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus guarde a sua casa, a sua família. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Eu quero agora convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Nós estamos no capítulo 23 de Atos dos Apóstolos. Nós estamos estudando aqui Atos dos Apóstolos, versículo por versículo. E aqui no capítulo 23, nós vamos ler hoje dos versículos 2 ao 5. Capítulo 23, versículos 2 ao 5 nos diz: Mas o sumo sacerdote Ananias... Paulo, só antes de ler, Paulo no primeiro versículo tinha dito que andava diante de Deus com boa consciência. E aí o sumo sacerdote Ananias não gostou muito dessa expressão e disse assim: Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhes disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me. Os que estavam ao seu lado disseram: Está injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Aqui acontece algo bem interessante de nós pensarmos. Nós vemos a expressão de crueldade do sumo sacerdote e nós temos também a reação de Paulo. O sumo sacerdote Ananias ele ficou muito irado quando Paulo disse que tinha toda a boa consciência e ordenou que batessem na boca de Paulo. Para Ananias, Paulo era um deturpador da religião judaica. E por tal tinha que ser humilhado e agredido por isso. Humilhado e condenado por esse fato. Ananias ocupava o maior cargo, o maior posto, mas se comportava de maneira mais baixa. Ananias tinha autoridade, mas não tinha compostura. Ananias não tinha ética. Tinha poder, mas não tinha ética. Tinha autoridade, mas não tinha clemência. Ananias foi nomeado como sumo sacerdote no ano 47 depois de Cristo e deposto, demitido no ano 58 a 59 depois de Cristo. Ananias era um homem rico, influente, conhecido pela má fama e violência, e sua ganância tornou impopular junto ao seu próprio povo. Ananias fazia por dinheiro, por poder, por status, e não por temor ao Senhor. Ananias manda bater na boca de Paulo, pelo que Paulo tinha dito. E é interessante observar que assim como Jesus foi esmurrado quando compareceu perante o Sinédrio, João relata isso no capítulo 8, versículo 22, também foi o apóstolo Paulo. Paulo, porém, não teve o mesmo controle imediato de Jesus, não é? Por isso, Paulo teve que desculpar-se, né? Paulo desculpou-se por ter falado mal do sumo sacerdote, mesmo sendo esse homem um homem execrável. Wisby, no seu comentário, diz que Paulo demonstrou respeito pelo cargo, mas não pelo homem que ocupava o cargo. Paulo chamou o sumo sacerdote, a gente lê aqui, Paulo chamou o sumo sacerdote de parede esbranquiçada. Para nós é uma ofensa que não soa muito grave aos nossos ouvidos, né? Não parece não ter nenhuma importância chamar alguém de parede esbranquiçada,
Mas isso pode significar 4 coisas. Alguns comentaristas trazem essas hipóteses, o que gerou tanta ira por parte do sumo sacerdote. Pode significar que considerou a atitude indigna de Paulo a um sumo sacerdote. Pode ser que Paulo tinha uma deficiência visual e não reconheceu o sumo sacerdote como sumo sacerdote, visto que possivelmente ele estava sem as suas insígnias, né, que marcavam ele como sumo sacerdote. Paulo, por não estar vendo bem, não reconheceu. É uma das hipóteses levantada por alguns comentaristas. Outros dizem que Paulo perdeu a razão quando foi rudemente interrompido e atacado com um tapa no rosto. O termo parede branqueada era usado para referir-se também, na época, aos túmulos caiados. E aí você sabe que se um israelita tocasse em um cadáver, ele estava numa impureza cerimonial. Por isso aqueles túmulos na época eram branqueados, não é? Para que ninguém tocasse por algum equívoco naquele túmulo. Então, ao descrever o sumo sacerdote como parede branqueada, Paulo simplesmente estava acusando ele de hipocrisia, de hipócrita. Mateus capítulo 23 e verso 27 nos fala sobre isso. É bastante provável que Paulo soubesse quem era o sumo sacerdote, uma vez que Ananias era um homem inescrupuloso, glutão, ladrão, traidor, por vantagens inconfessas. Ele estava a serviço dos romanos. Ananias era conhecido como um homem brutal que importava muito mais com o favor de Roma do que com o bem de Israel. Ele era um homem conhecido, ele ocupava o cargo mais elevado, como já dissemos aqui, mas vivia uma vida de maneira vil. Na opinião de Marshall, quando Paulo alegou não saber que era sumo sacerdote, ele estava dizendo, e Marshall comenta isso, com amarga ironia, não pensava que um homem dessa forma era o sumo sacerdote. Marshall diz que esse texto poderia ser traduzido dessa forma. Bohr, comentando isso aqui, Werner Bohr, ele diz que está convencido de que Paulo não era uma pessoa que praguejava enquanto estava furioso. Ele está proferindo uma profecia apenas que se cumpriu contra Ananias. Ananias perdeu o cargo por causa de um conflito sangrento que surgiu entre os judeus e os samaritanos, e ele perdeu o cargo dessa forma. O regente da Síria, o Mídio Quadrato, enviou ele ao tribunal de Roma. Depois de retornar a Jerusalém, tornou-se aos poucos o homem mais rico e mais poderoso entre os sumos sacerdotes. E a profecia de Paulo se cumpriu. E Ananias foi assassinado poucos anos depois do começo de um levante judaico contra Roma. E ele, por ser amigo de Roma, foi perseguido pelo seu próprio povo e morto. Esse levante do ano 66, Ananias teve que fugir, pois o povo sabia que ele era simpatizante de Roma, e os guerrilheiros encontraram ele escondido próximo a um duto de água, a um aqueduto próximo do palácio de Herodes, e mataram ele ali. Essa foi a morte vergonhosa desse homem totalmente desprezível. Interessante nós pensarmos nesse homem que ocupava tanto poder, mas não tinha uma vida. Um homem que tinha autoridade, mas não tinha comportamento. Um homem, como nós lemos aqui, que foi acusado de hipocrisia. Um homem que tinha poder na mão, mas não tinha ética, não tinha clemência. Esse homem, Paulo disse, olha, você está agindo com pura hipocrisia. E o fim dele foi trágico, não é? Nós sabemos que poder, autoridade, nem sempre estão acompanhados de uma vida de compaixão, de humildade. O Senhor quer de nós não paredes branqueadas,
não vidas hipócritas, não túmulos caiados que às vezes por fora aparentam uma coisa, mas por dentro está cheio de podridão. Que o Senhor possa nos ajudar a viver vidas claras diante dEle, vidas honestas diante dEle, porque não adianta tentar enganar as pessoas, porque Deus sonda os corações e Ele sabe perfeitamente quem nós somos. E hora ou outra, a verdade aparece, a fachada cai e tudo mostra. Que o Senhor nos ajude a vivermos de maneira justa, honesta, sensata, cheios de afeto, de amor, testemunhando verdadeiramente quem nós somos diante de Deus. Que o Senhor te abençoe, obrigado por me acompanhar mais uma vez. Eu espero você no próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário.